29 de janeiro de 2026, leitura de Provérbios, capítulo 29. Nós estamos fazendo a leitura de Provérbios desde 2023, mensalmente aqui no canal. Essa leitura mensal de Provérbios tem como objetivo fortalecer a sabedoria em nosso coração e em nossa mente. Quando você lê um texto uma única vez, você pode se sentir impactado por aquela leitura, mas depois de 2 ou 3 dias, você esquece aquilo que você leu. E é por essa razão que, para se ter a sabedoria, é preciso sempre recordar os ensinamentos para que eles estejam sempre em sua mente, em seu coração, para que nos momentos em que as decisões tiverem de ser tomadas, você esteja fortalecido, fortalecida por esses conhecimentos de sabedoria, de modo que se torne muito fácil decidir pela sabedoria. Uma coisa é você ouvir uma vez: não brigue no trânsito, não beba, não coma demais. Outra coisa é você mensalmente fazer a leitura de Provérbios e recordar os capítulos que falam sobre esses assuntos de maneira constante. Você escuta os ensinamentos uma vez e depois você repete isso no mês seguinte e depois em outro, e quando você se depara com aquela circunstância, aquela situação, você lembra facilmente de que eu não vou me irritar com essa pessoa mal educada no trânsito porque de repente essa pessoa está passando por um problema na família dela, ou de repente está com pressa, não teve um encontro com Deus, não tem nenhuma aliança com a boa convivência com o próximo. Então eu não vou responder ao tolo da mesma forma como o tolo está agindo em relação a mim, porque eu não tenho que responder ao tolo da mesma forma para que eu não me torne como ele. Provérbios fala sobre isso. Não responda ao tolo como o tolo, mas seja você o sábio. Então, a leitura mensal de Provérbios, com a anotação diária daquele ponto que nos toca em cada dia, vai nos aperfeiçoando o caráter, vai nos fortalecendo pouco a pouco e vai tornando mais fácil, cada vez mais, tomarmos a decisão pela sabedoria. Hoje nós vamos ler Provérbios 29, hoje é dia 29. O livro de Provérbios tem 31 capítulos, é um livro que facilmente você lê mês a mês. Janeiro tem exatamente 31 dias, então vamos ler o capítulo do dia em cada dia. Hoje é dia 29, vamos ler Provérbios 29, e Provérbios 29 nos fala no versículo 1 que o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. O que é a cerviz? É ali a coluna, a parte aqui que a pessoa endurece a cabeça e diz: eu faço o que eu quero, eu mando no meu nariz, ninguém fala o que eu vou fazer, eu é que faço o que eu faço. O homem que muitas vezes é repreendido, ele endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Se você tem ouvido conselhos dos seus pais, dos seus amigos, dos seus irmãos, e você sabe que está no caminho errado, pare de continuar no caminho errado.
Faça um esforço, fale com Deus, peça ajuda, mude o caminho. Em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5, está escrito assim: confie no Senhor e não te apoie no seu próprio entendimento. E aí, em Provérbios capítulo 3, versículo 6, diz assim: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e ele endireitará as veredas tortuosas. Você pode estar por um caminho difícil, mas se você reconhecer ao Senhor em todos os teus caminhos, ele vai endireitar aquilo que está torto, ajudando você. Versículo 2: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Esse versículo 2 está dizendo que é muito importante você votar em pessoas boas, comprometidas com a justiça. O justo é aquele que está alinhado com a palavra de Deus. Uma roupa que é justa é uma roupa colada no corpo. O justo é aquele que fica colado com a palavra de Deus. Quando aquele que fica ligado com a justiça, com a verdade, com a sabedoria, com a correção, com a verdade, os justos se engrandecem, o povo fica alegre. Mas quando o ímpio, aquele que é corrupto, que é ladrão, que é bandido, que gosta de suborno, que se preocupa apenas com o seu próprio interesse, quando o ímpio domina, o povo sofre, o povo suspira. O versículo 2 está dizendo que nós temos um compromisso em relação aos nossos votos. Precisamos escolher pessoas comprometidas com a justiça. Versículo 3: o homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. Aquele que ama a sabedoria faz as coisas certas, dá alegria para o seu pai. O companheiro de prostitutas desperdiça aquilo que recebe. Versículo 4: o rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. Então, o versículo 4 diz que o presidente, o imperador, o governador, aquele que ocupa um cargo de liderança, ele sustenta a terra com o juízo. É fazendo justiça que as coisas ficam em ordem. Mas o amigo de subornos, aquele que ama a corrupção, a transtorna. Quando você tem políticos que amam a corrupção e o suborno, você tem um Estado caótico, um Estado em que se cobra cada vez mais imposto, um Estado em que falta tudo na educação, na saúde, no transporte, porque as pessoas estão comprometidas com o suborno, a corrupção, com o interesse próprio. Versículo 5. O homem, e esse versículo 4 é mais um versículo que fala sobre a importância do voto. Versículo 5. O homem que lisonjeia seu próximo arma uma rede aos seus passos. O versículo 5 diz para tomar cuidado com as pessoas que batem nas suas costas e que ficam elogiando você o tempo todo. A pessoa que fica elogiando as outras o tempo todo é uma pessoa que esconde muitas coisas. Tome cuidado com os elogios. Escute e não se deixe prender por esse laço. Uma pessoa que fica elogiando outra demais, aquela pessoa que é elogiada, ela pode parar de prosseguir no caminho correto, porque ela pode pensar, olha só, todo mundo está dizendo que eu sou o máximo, todo mundo está dizendo que eu já cheguei no topo, e a pessoa pode estagnar a sua vida por causa dos elogios, e a pessoa pode se enganar. Não aceite os elogios. Escute os elogios com cautela, com muito cuidado. Versículo 6. E você que tem o hábito de ficar elogiando muitas pessoas, veja se o seu coração está realmente limpo com relação a isso. Uma pessoa que elogia, ela diz:
ficou muito bom o seu trabalho. Que bom que você conseguiu isso. E não passa além disso. Uma pessoa que fica o tempo todo te elogiando é estranho. Aqui em Provérbios 27, existe até um versículo que fala sobre essa questão de elogiar os outros demais. Veja o versículo 14. O que bendiz ao seu amigo em alta voz, madrugando pela manhã, por maldição se lhe contará. Então, aquele que acorda cedo e fica elogiando demais o seu amigo, o versículo 14 aqui de Provérbios 27 fala que vão contar para a pessoa que está recebendo os elogios como se fosse uma maldição. O versículo 14 diz: modere quando você elogia alguém. Voltando aqui para Provérbios 29, versículo 6. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e regozija-se. Regozija-se significa regoza. Goza de novo, significa tem dupla alegria, tem alegria dobrada. Então o versículo 6 está dizendo, na transgressão, no erro do homem mau, existe um laço, uma armadilha para ele mesmo. Mas o justo canta e regozija-se. O justo canta e tem alegria dobrada. Ele não tem medo de nada, porque como ele faz tudo de acordo com a vontade de Deus, ele não tem medo de nenhuma armadilha, de nenhum laço. Ele sabe exatamente o que ele faz. Faça as coisas certas e você não vai ter nenhuma preocupação com relação a ter que abaixar a cabeça, se esconder ou de repente ter alguma cilada. Você sabe o que você faz quando você é justo. 7. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. O justo, que é aquele que está ligado à palavra de Deus, ele também se preocupa com a causa dos vulneráveis. Aqui fala dos pobres, mas vamos entender o versículo. Os pobres são os idosos, as crianças, os adolescentes, os doentes, os que têm alguma deficiência física, alguma limitação. O justo, ele se preocupa com o próximo. Ele se ocupa de usar os seus dons, os seus talentos com relação a isso. Inclusive, a mensagem do devocional de hoje fala sobre isso, né? Você que acompanha aqui o canal sabe que todos os dias nós postamos um devocional com base no livro Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola, e o capítulo de Provérbios. E a mensagem desse dia 29 de janeiro é: vença a individualidade, onde nós falamos justamente sobre usar os talentos que temos para ajudar aqueles que precisam. O versículo 7 aqui fala: informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. Ao final do vídeo, eu vou deixar no canto superior esquerdo um link para o devocional de hoje, para você que não ouviu a mensagem, para que você possa ouvir a mensagem do devocional de hoje. Versículo 8. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Então, os homens escarnecedores são aqueles que zombam da justiça, da verdade, que amam fazer o que é errado. Eles amam furtar, roubar, prostituir, adulterar, mentir, enganar, viver com ira, com mágoa do próximo. Eles zombam da justiça. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, ou seja, incendeiam a cidade, lançam as pessoas na cidade em confusão, criam baderna, desordem, mas os sábios desviam a ira. Versículo 9. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se perturbe, quer se ria,
não terá descanso. É o que nós falamos quando entramos numa discussão no trânsito com uma pessoa que é tola, nós trazemos inquietação para nós. O homem sabe que pleiteia, que discute, que bate boca com o tolo, quer se perturbe, quer se ria, não terá descanso. O tolo vai ficar perseguindo o sábio. Ele persegue a pessoa que discute com ele. Ele fala: e aí? Qual vai ser a próxima? Versículo 10. Então, o homem sábio não deve discutir com o tolo, para que não se envolva com um perseguidor. Uma pessoa tola é uma pessoa tola. Ele vai ficar ali o tempo todo atrás de você, dizendo qual que é a próxima que você tem para dizer para ele, dizer para ela. Versículo 10. Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas os retos procuram o seu bem. Os homens sanguinários aqui, são os que derramam sangue, e derramar sangue não é só o homicida. É o homicida, mas é também aquele que fere os outros com as suas atitudes, com as suas palavras. Em 1 João, no capítulo 3, está escrito que aquele que aborrece a seu irmão, ele não tem parte com Deus. E muitas vezes nós aborrecemos o próximo com nossas palavras. Em Provérbios, no capítulo 30, está escrito que há pessoas cujas bocas são como facas, são como espadas afiadas para matar os inocentes. Esse texto de Provérbios 30, aqui em Provérbios 30 fala isso. Veja que Provérbios capítulo 30, aqui no versículo 14. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Tem uma outra versão que diz assim: existem pessoas cuja boca é uma espada e cujos dentes são como facas, para destruírem os inocentes e os simples. Aqui nessa versão diz: para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Então, aqui voltando para Provérbios 29, no versículo 10, os sanguinários, eles são pessoas que destroem o próximo. Os homens sanguinários, eles aborrecem aquele que é sincero. O sincero, a palavra sincero, vem de sincera. É a pessoa que, quando um vaso está trincado, as pessoas passam a cera para esconder aquela trinca. Sincero é aquele que não passa maquiagem, não passa cera com relação aos seus pecados, mas ele confessa os seus pecados diante de Deus e ele procura sempre se aperfeiçoar, fazer a coisa certa. E quando ele erra, o sincero, ele admite o seu erro e diz: vou fazer melhor na próxima vez. Os sanguinários aborrecem o sincero, mas os retos procuram o seu bem. Em outras palavras, o versículo 10. Quem é luz, anda com quem é luz. Quem é treva, anda com quem é treva. E aquele que anda nas trevas aborrece aquele que faz a coisa certa, aquele que anda na luz. Mas os que andam na luz, os que são retos, apoiam aqueles que são sinceros. Eles procuram o bem daquele que é sincero. Versículo 11. Então, o versículo 10, na sua aplicação prática, é: fique longe das pessoas sanguinárias, dos maus, porque eles só vão desejar o seu mal. E procure andar com as pessoas retas, para que você tenha um ambiente em que você progride, você prospera, você tem pessoas que querem o seu bem. A vida já tem tantas barreiras e obstáculos, por que criar mais uma dificuldade, andando em ambientes onde as pessoas praticam a maldade? Versículo 11.
Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Então, o versículo 11 fala sobre dominar o coração, sobre saber tratar a ira, saber lidar com as dificuldades do dia a dia. Uma pessoa que desenvolve a paciência, desenvolve a tolerância, vai aumentando a sua sabedoria para lidar com as situações, ela fica menos propensa a ter a sua ira. Aqui em Provérbios 19 está escrito que, no versículo 3, que a estultícia quer dizer tolice, a estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. O que esse versículo 3 aqui de Provérbios 19 está dizendo para nós? A tolice do homem faz com que ele sofra, faz com que ele tome decisões erradas, que ele perverta o seu caminho, mas o seu coração se irará contra o Senhor. A pessoa não busca a sabedoria, vive na tolice, erra no caminho e a culpa é de Deus. Então, é necessário buscar a sabedoria, porque a sabedoria vai fazer você achar o caminho certo. A sabedoria vai fazer você andar pelo caminho correto. Por isso que Provérbios é um livro que orienta. Busque a sabedoria. Com a sabedoria e com Deus, você encontra as respostas, as saídas e você fica com menos ira. Nós estamos lendo esse versículo 3 para chamar a atenção de que é a tolice do homem que faz perverter o seu caminho, que faz ele escolher a opção errada. E aí o coração do tolo fica irado. A pessoa se decepciona, ela toma decisões erradas, ela bate a cabeça e ela fica com muita raiva porque as coisas não estão dando certo. Mas não estão dando certo por viver na tolice, por não buscar a sabedoria. Então, voltando aqui para Provérbios 29, versículo 11. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Aqui não é sobre reprimir. Quando alguma coisa deu errada, a pessoa falar, tá tudo bem. Mas o sábio a encobre no sentido de que ele pega aquela situação que deu errado e ele encobre, coloca ali uma cobertura para ele próprio começar a refletir. O que foi que eu fiz errado aqui? O sábio ele não fica parado, ele não só encobre, ele encobre e reprime. Ele fala, vamos tratar isso aqui. Ver aqui o que foi que eu fiz errado, para eu não errar mais nesse negócio aqui. Versículo 12. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. O versículo 12 está dizendo, se você ouvir as fofocas, as mentiras que as pessoas falam das outras para você, você vai acabar achando que todo mundo não presta. O versículo 12 está dizendo, se alguém disser que o fulano falou mal de você, a Maria falou mal a seu respeito, não acredite. Preste mais atenção no fofoqueiro, na pessoa que trouxe a fofoca. Por que essa pessoa está querendo falar mal de uma outra pessoa para mim? Qual a intenção dela? Tem uma frase que diz, aquilo que Pedro fala mais a respeito do Pedro do que do Paulo, que é de quem ele está falando. Então preste atenção. Seja uma pessoa que atenta. Não aceite
quando alguém fala mal de alguém para você, como se aquilo fosse verdade. A pessoa que está falando pode ter uma segunda intenção de prejudicar aquela pessoa de quem ela está falando. Então, o governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. Então, o versículo 12 fala: se você acredita em tudo que te falam, você vai achar que o mundo está perdido. Avalie, cheque. Versículo 13: o pobre e o usurário se encontram. Usurário é aquele que faz usura. Usura significa cobrar juros altos. Então, o pobre e o usurário, aquele que cobra juros e ganha muito dinheiro com isso, se encontram. E o Senhor alumia os olhos de ambos. O versículo 13 está dizendo: nunca despreze ninguém, porque é pobre ou porque você julga que a pessoa é muito gananciosa. A ideia do versículo 13 é: todos fomos criados por Deus. Não podemos apontar o dedo para ninguém. Não condene ninguém pela sua condição financeira, pela sua aparência, pela sua cor de pele, pela sua raça, pela sua altura, pela sua aparência. Todos foram criados por Deus. E se você quiser apontar o dedo para alguém que é rico, dizendo assim: só é rico porque vive enganando os outros, o usurário, traz um sentido de aquela pessoa que cobra juros, que ganhou dinheiro porque é muito gananciosa. Então o versículo 13 está dizendo: todos, quando se encontram, foram criados por Deus. Ninguém pode apontar o dedo para ninguém. Antes, quando você aponta o dedo para alguém, você tem 3 dedos apontando para você mesmo. Versículo 14: o rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. Versículo 14 diz que aquele que pratica a verdade firma o trono para sempre. Ele só firma o trono para sempre se as pessoas que votam, participam do processo de eleição, são pessoas que são sábias. Um povo que não tem sabedoria acaba derrubando as pessoas que governam bem e colocando um mentiroso no poder. Isso acontece em vários lugares do mundo. Aconteceu na Venezuela. Lendo a história da Venezuela, o povo, há alguns anos atrás, que era um país democrático, um país próspero, aceitou a mentira de um político que fez várias e várias promessas e que depois levou o povo para a miséria. Então o rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. Se as pessoas que participam do processo eleitoral perceberem que a justiça está sendo realizada, ele vai firmar o seu trono para sempre. Provérbios, quando foi escrito dizendo falando a respeito da lógica. Se o povo caminha bem, o rei que julga os pobres conforme a verdade vai continuar no poder. Se o povo vai mal, esse rei que tem valor muitas vezes acaba sendo desonrado. Inclusive, se aplicarmos isso na história de Jesus, nós podemos perceber isso. Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Deus poderoso. Ele veio nessa terra para trazer o reino de Deus para os pobres. Os pobres somos todos nós. E ele veio e mostrou a verdade. Mas ele conseguiu firmar o trono dele sobre a terra? Não, porque ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Ele veio para trazer o amor, mas as pessoas tinham o ódio e não aceitavam o seu amor. Então,
E na hora de escolherem entre Jesus e Barrabás, que era um ladrão, na época do Império Romano, no dia da, da condenação, o governador poderia dizer ao povo que escolhesse quem eles queriam que fosse liberto. E Pilatos chegou e disse: Nós temos aqui Jesus e temos aqui Barrabás. Barrabás era um ladrão. Quem vocês querem que eu solte? E o povo gritava: Barrabás, e disseram: Crucifica Jesus. Então aqui o próprio Rei dos Reis, o próprio Senhor, julga os pobres conforme a verdade. Mas ele só firma o seu trono para sempre se as pessoas que votam, que participam do processo, também percebem o bem que estão recebendo. Se elas não percebem, elas matam aquele que pratica a justiça. Jesus foi morto, mesmo praticando a justiça, porque as pessoas não estavam prontas para receber um rei que julga conforme a verdade. Versículo 15: A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Versículo 15 é para pai, para mãe, para avô, para avó, para tio, para tia. Corrija o seu filho, porque a vara e a repreensão, a correção, conversar com o seu filho, com a sua filha, dizendo isso é errado, você não pode fazer isso, você deve obedecer à palavra de Deus. Retirar o telefone celular do seu filho dizendo você vai ficar sem o celular, você vai ficar sem a partida do futebol, você vai ficar sem a sua diversão, aquilo que você gosta, porque você fez isso, isso é errado. É errado por causa disso. É muito importante dizer o porquê você está aplicando castigo no seu filho e na sua filha. É muito importante você ter a conversa, não só aplicar o castigo. O processo educativo de dizer para a pessoa: você está recebendo esse castigo porque isso que você fez não está certo. Perguntar ao seu filho: diga para mim se você está certo. Explique, apresente as razões, os seus argumentos. Por que você acha que isso está certo? Fazer o seu filho, a sua filha ter que refletir e argumentar faz com que ela pense no porquê aquilo é certo ou errado. Agora, o rapaz que é entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Se você deixa o seu filho fazer o que ele quer, então, no futuro, ele vai trazer vergonha a você. Versículo 16: Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. O versículo 16 fala mais uma vez: é muito importante que você escolha bem as pessoas em quem você vota. Ah, mas por que Provérbios 29 tem tantos versículos que falam sobre essas questões políticas? Porque o livro de Provérbios se divide em 3 partes. O capítulo 1 até o capítulo 9 fala sobre a sabedoria. O capítulo 10 até o capítulo 24 fala a respeito de conselhos gerais. E o capítulo 25 até o capítulo 31 fala sobre os reis. Provérbios, no capítulo 25 até o 31, são conselhos que foram reunidos, que formam uma coleção de mensagens para que os reis governem e administrem bem. São conselhos para pessoas que ocupam o reinado. Então, quando você lê Provérbios capítulo 25 até o 31, você lê na perspectiva de como os reis pensam, como que você lidera, como que você vive uma vida de liderança. E quando você lê Provérbios 25 até o 31, você pode aprender a ter uma vida de liderança, não uma vida servil, como uma pessoa que segue as ordens dos outros e acaba sem ter uma direção. Mas Provérbios 25 ao 31 nos trazem clareza, direcionamento a respeito de como guiar a vida para ser uma pessoa que governa bem a sua vida.
uma pessoa que é rei da sua vida. Você pode pensar assim, mas eu não sou um rei, eu sou só um empregado. Mas você decide o que você come, você decide os lugares que você frequenta, você decide com quais pessoas você se relaciona, você decide se você aceita ou não aceita Jesus e se segue ou não segue a Ele. E em todos esses pontos, você é rei, você é a rainha da sua vida. Agora, você é um bom rei ou você é um rei ruim? Você é uma boa rainha nas suas decisões ou você tem sido uma pessoa negligente com relação ao seu reinado? Então, aqui o versículo 16: Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Se você vota mal, se você escolhe mal, se você deixa o mal prevalecer, você vai ver a multiplicação dos erros. Voltando para a história de Jesus. Jesus ensinava o amor, o compartilhamento, ensinava que as pessoas deveriam buscar a paz. Se Jesus fosse escolhido e o seu reinado fosse estabelecido na terra, nós não estaríamos vivendo o mundo que vivemos. Mas as pessoas disseram: solta Barrabás, nós queremos o ladrão. Nós queremos o ladrão. E o desejo de querer estar com o ladrão faz o quê? Traz a multiplicação do pecado. O versículo 16: Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se os erros, os pecados, as transgressões, as destruições. Mas os justos verão a sua queda. Quando diz aqui, os justos verão a sua queda, existe um tempo de julgamento final, onde os que praticam o mal serão julgados. E isso é uma coisa que Deus estabeleceu como justiça e que isso vai acontecer. Ele continua sendo soberano e poderoso. Embora as pessoas tenham escolhido o mal, ele tem a caneta do julgamento final. Então, todos os que praticam a maldade receberão o juízo final. Os justos, com certeza, verão a sua queda e verão a sua queda porque Deus ele faz justiça. Versículo 17: Castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Mais um versículo que confirma o 15. Corrija o seu filho para que ele dê sossego para a sua alma. 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O versículo 18 fala que é muito importante que você continue pregando a verdade. A palavra profecia, ela significa dizer, declarar a palavra de Deus. Não havendo profecia, não havendo quem pregue a palavra de Deus, aquilo que Deus ensina, o povo se corrompe. Por isso é muito importante que você leia a palavra de Deus. É lendo a palavra de Deus que você conhece a profecia. Profecia é a palavra que sai da boca do profeta. Jesus veio como profeta nessa terra. Os profetas que escreveram os livros da Bíblia foram inspirados por Deus. O profeta é aquele que entrega, ele recebe o recado de Deus e entrega para os homens. Então a Bíblia tem a profecia. Não havendo profecia, não havendo quem leia a Bíblia, quem prega a palavra, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Em outras palavras, aquele que medita por conta própria, estuda, independente do que os outros estão fazendo, para colocar em prática, esse é bem-aventurado. Versículo 19. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. O versículo 19 está dizendo que, veja, Provérbios 25 ao 31 são provérbios para os reis. O versículo 19 está dizendo assim: não adianta você andar com pessoas que têm a mentalidade de subordinado. Não adianta você andar com pessoas que têm mentalidade de escravo. Não adianta você andar com pessoas que têm a mentalidade de servo. Elas não se corrigem. Você fala para o escravo. Aqui o servo tem o sentido da pessoa que não é reinante, da pessoa que não quer liderar, que não quer administrar.
a sua própria vida. A pessoa que é entregue à glutonaria, quem leu Provérbios 23, aqui viu que Provérbios 23 fala que a pessoa que se entrega para a bebida e a pessoa que se entrega para a gula é uma pessoa que não prospera. Porque a pessoa é uma pessoa escrava. Ela é dependente da comida, é dependente do álcool. Quem não controla o que come é escravo de uma série de coisas. Aquele comportamento de ser uma pessoa que é gulosa e que bebe demais se reflete em tudo na vida da pessoa. A pessoa não tem controle emocional, a pessoa se entrega para a pornografia, para a mentira, para a fofoca, para a reclamação. Ela é uma pessoa entregue às suas emoções. Então, esse é o servo. Ele não domina sobre ele. Leva uma fechada no trânsito, já xinga. É uma pessoa que se entrega facilmente para o erro. O servo não se emendará com palavras. Não adianta você dizer: pare de comer, pare de se prostituir, pare de mentir, pare de reclamar. Ele não vai se emendar, porque ainda que te entenda, ele não te atenderá. Ele tem a mentalidade escrava. Versículo, esse versículo aqui está dizendo assim: você que é reinante, não adianta insistir em andar na companhia de pessoas assim. Elas não mudam, elas querem continuar sendo assim. Versículo 20: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. Aqui o versículo 20 fala que existe a pior coisa, a maior tolice, é a pessoa falar sem pensar. Ela é mais tola do que um tolo. Está dizendo assim, é pior do que um tolo. Versículo 21. Quando alguém cria, então, aqui ainda no 20, nós lemos Provérbios capítulo 15, que fala que a resposta suave desvia a fúria, mas a palavra ríspida suscita a ira. Então, o que Provérbios 15 está dizendo? Quando você sabe como falar, o que falar, de que forma, em que tom falar e quando falar, você pode pegar uma pessoa nervosa e você consegue acalmar aquela pessoa. Mas se você não sabe o que fala, é precipitado, você pode ter uma pessoa calma e tranquila e fazer aquela pessoa ficar com raiva de você, porque você não sabe o que dizer, disse uma palavra torta, uma palavra errada, num tempo que não deveria falar. Versículo 21. Quando alguém cria delicadamente o seu servo desde a mocidade, por derradeiro, derradeiro significa por último, ele quererá ser seu filho. O versículo 21 está dizendo que você que é dono do seu negócio, que você precisa tratar as pessoas conforme a posição que elas ocupam. Se você pega um empregado, ou você pega o filho de um empregado e você fica tratando como se fosse o seu filho, depois ele vai querer que você dê tudo para ele. Então, trate as pessoas de acordo com a posição que elas ocupam ali na sua vida naquele momento. Se você der afeto, atenção, além daquilo que você deve dar, você vai assumir a responsabilidade por ela. Tem uma frase no livro O Pequeno Príncipe que é assim: você é responsável por aquele que você cativa. Então você é responsável se você mostrou um amor além do que deveria para alguém. E esse versículo 21, aproveitando que nós falamos essa frase, és responsável por aquele que você cativa. Tem pessoas aí, você que é solteiro, você que é solteira, ou até você que é casado ou você que é casada, tem que prestar atenção em relação àquelas pessoas que aparecem no seu caminho dizendo assim: ah, eu estou precisando tanto de um ouvido amigo, de alguém que me escute, que me ajude. Você tem que tomar cautela e colocar limites em relação até onde você escuta.
porque é desse negócio da pessoa aparecer com essas ideias que muitas vezes surgem traições, adultérios, envolvimentos com que não deveriam existir jamais. Eu já vi pastores que começaram a tratar de uma pessoa que apareceu no caminho dizendo eu preciso muito de ajuda. E aí a pessoa acabou deixando o limite passar e a pessoa acabou caindo. Então, versículo 21. Quando alguém cria delicadamente o seu servo desde a mocidade, por último, por derradeiro, ele vai querer ser seu filho. Preste atenção nos relacionamentos ali. Versículo 22. Coloque limites nos relacionamentos. Versículo 22. Se você percebe que a pessoa está passando do limite, diga, não é comigo. Você tem que tratar desse assunto com aquela pessoa especificamente. Se você percebe que existe um perigo, venha com mais alguém. Não fique sozinho, não fique sozinha atendendo essa pessoa. Diga assim, ó, eu vou atender você, mas vai ser junto com esse irmão, com essa irmã. Nós vamos tratar você aqui, nós dois ou nós três. Crie um conselho para atender aquela pessoa. Não se jogue, não se envolva só você com a pessoa. Evite armadilhas, ciladas. Quando estiver conversando com alguém, outro dia eu estava escutando o dono de uma empresa, ele estava falando assim: eu coloquei o meu escritório com as paredes de vidro, a porta é de vidro. E quando vem uma colaboradora, qualquer pessoa, ele já deixou a secretária instruída de que quando vem aquela colaboradora, ela já fica ali ao lado para ficar bem visível com quem ele está conversando e que tem uma pessoa que está acompanhando aquela conversa. Versículo 22. O homem iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Versículo 22. O homem iracundo, a pessoa que se ira facilmente, levanta contendas. O furioso multiplica as transgressões. Mais um versículo falando a respeito de domínio próprio. Da pessoa que tem sabedoria. Da pessoa que quando vê, nota as suas emoções, que o seu coração está ficando nervoso, ele para e reflete sobre aquilo. Que o sábio, ele encobre a sua ira. Ele reprime a sua ira. Ele trabalha em si mesmo, nas suas emoções, para aumentar a sua sabedoria e não ficar irado. Veja que nós lemos lá em Provérbios 19, no versículo 3, que a estultícia do homem, a tolice do homem, o fará tropeçar e ele ficará com raiva de Deus. A estultícia é a tolice que faz a pessoa tropeçar. A pessoa que busca a sabedoria, ela não erra nas mesmas coisas. Versículo 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O soberbo é o maior de todos os tolos. O soberbo chega num lugar, desonra os outros, se coloca como superior aos outros e só consegue criar o quê? A antipatia dos outros. Então, ao invés dele aproximar as pessoas, ele afasta as pessoas. A soberba do homem o abaterá. Ele ficará sozinho, sem apoio, e na hora que ele tropeçar, as pessoas vão aplaudir, porque as pessoas vão dizer: merece tropeçar mesmo. Se coloca como superior. Agora, o humilde de espírito obterá honra. O humilde de espírito respeita o próximo, conversa com todos, ouve o conselho, quer saber o que os outros estão pensando a respeito daquilo antes de levar um projeto avante. Ele medita, avalia, ele será honrado. A sabedoria está em ser humilde. Versículo 24. O que tem parte com o ladrão aqui, a sabedoria está em ser humilde. Quantas pessoas desonram os pais? O pai e a mãe estão ali dizendo: não faça isso, você vai quebrar a cara. Não escutam o pastor, que disse, ó, se você ir por esse caminho, vai ser um caminho mau. E a pessoa fala: eu sei o que eu estou fazendo. A soberba do homem o abaterá,
mas o humilde de espírito obterá honra. Versículo 24. O que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma. Ouve maldições e não o denuncia. Então, que parte você tem com o ladrão? O que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma. Ouve maldições e não o denuncia. 25. Veja com quem você anda. 25. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. O versículo 25 está dizendo, ao invés de você ter medo de fazer as coisas, ficar com receio, que isso vai deixar você em laços, confie no Senhor. Tema ao Senhor. Coloque Deus em primeiro lugar em todos os seus projetos. Deus vai dar o direcionamento, você vai seguir no direcionamento dele e com certeza você vai ser honrado, você vai conseguir o que você busca. 26. Muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. O versículo 26 está dizendo: muitos procuram o favor do rei, do governador, do chefe, do patrão. Querem pedir alguma coisa. Ah, a pessoa lá pode me ajudar, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Se você fizer as coisas certas, você vai receber o bem. Se você fizer coisas erradas, você pode ser amigo do rei, da rainha, você pode ser amigo de quem quer que você for. Você vai pagar as consequências do que você faz, porque o Senhor governa sobre a terra. E o versículo 27. A abominação é para os justos o homem iníquo, e a abominação é para o ímpio de retos caminhos. Em outras palavras, o justo ama andar com justos, o ímpio ama andar com os ímpios. A abominação é para os justos o homem iníquo. Para quem é justo, o homem iníquo é uma abominação. Para quem é ímpio, o justo é uma abominação. Em outras palavras, os que amam a luz andam com os que são da luz. Os que amam as trevas andam com os que caminham pelas trevas. Escolha suas amizades, é isso que o último versículo está dizendo. Agora quero fazer um convite para você que já ouviu falar a respeito de Deus, já ouviu falar a respeito de Jesus, mas até hoje, de repente é filho de pais que seguem a Deus, mas ainda não tomou essa decisão de entregar a sua vida para Jesus. Nós meditamos hoje em Provérbios capítulo 29 e nós falamos ali que o rei, ele firma o seu trono quando ele julga na justiça. E nós comentamos que é necessário que o povo queira ter um rei que anda na justiça. Porque se o povo não quer o rei da justiça, não adianta a bondade do rei. Da mesma forma, Jesus, que é o Rei dos Reis, deu a vida dele para nos salvar. Ele quer salvar você, mas depende de você. Você quer andar com ele ou você prefere tomar as suas decisões, seguir pelos prazeres das suas emoções, daquilo que agrada a você? Agora, você tem a oportunidade de receber a Jesus e andar num caminho da justiça, num caminho de prosperidade, num caminho de honra, num caminho de sabedoria, num caminho de felicidade reservada por Deus para aqueles que querem a sabedoria dele. Então, comece com o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é entregar a sua vida e reconhecer a Deus em primeiro lugar em tudo que você fizer. E para você ser amigo de Deus, Deus entregou seu Filho Jesus para morrer na cruz, para nós recebermos o perdão dos nossos pecados e termos acesso ao Espírito Santo. Quando você confessa Jesus como seu Salvador, você está dizendo: eu sei que eu tenho pecados, mas Jesus me salva deles. E quando você recebe Jesus, você recebe o Espírito de Deus na sua vida. E ainda tem o seu nome registrado no céu, no livro da vida. No dia que você partir dessa terra, você vai herdar o reino de Deus. Então faça essa oração comigo. Essa oração se chama oração de confissão. É a oração em que você confessa que você quer Jesus, que você quer o perdão dos pecados, que você quer o Espírito Santo e que você quer ter o seu nome
no livro da vida. Faça essa oração comigo. Diga ali a frase número 1, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2, perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3, escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. O amém confirma que você agora é de Deus, que você recebeu a Ele no seu coração, que você recebeu o Espírito Santo na sua vida agora. Se você tem algum santo, imagem ou amuleto na sua casa que você se apoia, coloque isso num pacote e deixe fora da sua casa. Você não precisa mais disso. Você acabou de receber Jesus e Jesus está vivo à direita de Deus. Ele escuta as suas orações e ele responde às suas orações porque ele está vivo. E você agora tem vida nele. Procure uma igreja onde você possa estudar a palavra de Deus e faça amizades com pessoas que estão comprometidas com a fidelidade a Deus. Não fique olhando para os defeitos daquelas pessoas que estão há 20 ou 30 anos na igreja e que continuam fazendo coisas erradas. Essas pessoas existem aquelas pessoas que fazem o mal e que frequentam a igreja nos domingos, mas durante a semana levam uma vida completamente torta. Essas pessoas existem também, mas você aceitou a Jesus. Foi Jesus que morreu por você, foi Ele que deu vida a você. E se você ouviu essa palavra e isso tocou em você de alguma forma, te perturbou, porque você pensou, eu estou há tanto tempo na igreja e eu ainda não me libertei disso e daquilo, Deus tem perdão para a sua vida. Comece a dizer a Jesus, Senhor, eu não quero mais ser assim, eu quero ser liberto de todo o mal. Limpa minha boca de dizer o palavrão, arranca do meu coração a maldade, a ira, que eu consiga ter domínio próprio, controle, mansidão. Peça ajuda a Deus. Faça amizades com pessoas que você vê que podem ajudar você. Confesse o seu pecado. Diga, eu estou errado, eu não consigo vencer isso. E confessando o seu pecado e admitindo e tratando, você vai vencer pelo nome de Jesus. Deus ama os que são sinceros. Aquele que confessa o seu pecado e se arrepende recebe misericórdia. Vamos fazer a oração final. Agradecemos, Senhor, pela meditação de Provérbios 29 e pedimos que o Senhor abençoe o nosso país, que o Senhor visite o Brasil. Estamos hoje no dia 29 de janeiro de um ano de eleição, de um ano em que as notícias falam a respeito de tanta corrupção e muitas pessoas que seguem ao Senhor são alheias a isso, dizendo assim, Deus não está nisso. Mas a leitura de Provérbios, tanto a leitura de ontem, de Provérbios 28, quanto a leitura de hoje, de Provérbios 29, nos revelam como é importante que os justos governem, para que possa haver justiça. Então eu peço que o Senhor venha criar, tanto quanto possível, barreiras e obstáculos para que os maus não consigam lançar as suas candidaturas, para que eles não consigam vencer as eleições e que o Senhor faça alguma coisa que só o milagre pode fazer, pois temos vivido uma onda de corrupção, de mentira, de inverdades no nosso país. Eu peço que o Senhor nos guarde do mal, que o Senhor nos guarde de toda a política comunista que carrega o mundo para longe do Senhor. Nós sabemos que nos países comunistas a pregação do teu nome, a pregação do evangelho, fica limitada. Eles começam dizendo, nós vamos respeitar a todos, todos têm direitos iguais, mas pouco a pouco eles vão colocando para fora os direitos do teu povo. E como eles trabalham com a mentira, eles trazem um discurso sedutor. As palavras deles são palavras sedutoras, que encantam as pessoas com promessas falsas, que depois eles mudam e dizem, nós não falamos nada disso. Você pode resolver o problema assim ou de outra forma qualquer. Eles negam as promessas que fizeram. Nós pedimos que o Senhor venha nos ajudar a seguir ao Senhor. Pedimos também
pela vida espiritual de cada irmão, de cada irmã que escutou essa mensagem, que ficou pensando: eu tenho isso e aquilo que eu não consigo soltar, que eu não consigo liberar da minha vida. Ajude esse teu filho, ajude essa tua filha a vencer esse pecado. Derrama uma renovação com o teu Espírito Santo, uma porção dobrada que ajude esse teu filho, essa tua filha a vencer esse pecado. Ajuda a mim também, que eu também possa vencer os meus pecados, que nós possamos ser mansos e humildes, que nós possamos ser vitoriosos em relação à soberba, ao orgulho, à prepotência, à arrogância, à altivez, porque a tua palavra fala que esse é o pecado mais terrível, e em Provérbios 8 está escrito que o temor ao Senhor é detestar o orgulho e, glórias a Deus, a prática do mal e a mentira. Então eu peço que o Senhor venha nos guardar de tudo isso, da mentira, da reclamação, da murmuração. Talvez esse teu filho, essa tua filha tenha reclamado da vida. Eu peço que o Senhor arranque essa reclamação da vida desse teu filho, dessa tua filha, que haja palavra de gratidão por aquilo que tenha recebido, para que o Senhor possa derramar ainda mais das suas bênçãos. Derrama saúde sobre aqueles que estão doentes e libertação daqueles que estão presos nas cadeias. Se existe alguém que tem algum parente, algum familiar, algum amigo que foi preso porque se envolveu com alguma coisa errada, nós lemos hoje em Provérbios 29 que o companheiro dos ladrões, ele é inimigo da sua própria alma. Então nós pedimos que o Senhor venha alcançar essa pessoa que está na prisão, para que receba uma visita do grupo de evangelismo, para que se liberte desse mal e saia pronta para seguir ao Senhor em espírito e em verdade. Assim nós oramos e mais uma vez abençoamos o Brasil. Pedimos que o Senhor esteja no Brasil, nos estados, colocando as tuas mãos, trazendo, Senhor, o bem sobre essa nação, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe o seu dia, hoje e sempre grandemente. Vou deixar aqui no canto superior esquerdo o devocional de hoje, a meditação do Café com Deus Pai, do dia 29 de janeiro, que fala sobre vencer a individualidade. No canto direito eu vou deixar aqui um devocional, que é um livro que tem 40 capítulos, que se chama Uma Vida com Propósito, que é um devocional de 40 dias. Nós temos uma playlist onde nós gravamos cada um dos capítulos. Tem 40 vídeos, cada um tem 35 a 50 minutos, dependendo do tamanho do capítulo. E se você está buscando o propósito de Deus para a sua vida, vale a pena você ler esse livro, Uma Vida com Propósito, porque vai trazer clareza em relação ao propósito de Deus para a sua vida. Deus abençoe a sua vida grandemente, amém? E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.